Amém? Ai, Jesus. Senhor, muito obrigada, meu Deus, pela vida do meu esposo, pela disponibilidade dele em Ti, pela dependência dele em Ti, Jesus, em Te ouvir acima de qualquer coisa. Cobre ele, Jesus, agora, Senhor. Guarda, meu Deus, o coração, a mente, guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, em nome de Jesus. Cega, meu Deus, o homem mau, inimigo contra nós, Jesus. Nos guarda, meu Deus. E que essa noite, Jesus, ele seja boca tua nessa terra, Senhor, para trazer aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Melissa, tá pronto? Não? Amém. Eu queria saber onde estão as pessoas que estão nos visitando essa noite. Queria que você levantasse a sua mão, aí desse um alôzinho assim, se tiver alguém. Tem aqui a liderada lá do pastor Alisson, né? Líder de adolescente lá, não é isso? Glória a Deus, seja bem-vindo. E eu queria convidar essa noite a nós fazermos barulho, né? Por essa visita. Amém? Eu vou contar até 3, como de costume. E nós iremos fazer barulho, dando glória a Deus, aleluia. Sinta-se à vontade, amém? 1, muito forte no meu coração sobre 2, 3. Que fala sobre a história de Davi. Esse foi só um ensaio, né? Irmãozinho, de novo essa série. Foi só um ensaio. 1, 2, 3. Sinta-se abraçada pela Aliança Jovem, amém? Kevin, tu deu uma diminuída aí no meu microfone, moço. Parece que tá meio baixo aqui. Obrigado, meu amigo, velho. Você é bênção de Deus. Vamos aplaudir a vida do Kevin ali, gente, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje é um tema muito forte, né? Tá certo aí? Obrigado. Vocês são bênção de Deus. Vamos aplaudir a vida daquele pessoal da mídia ali também, vamos? Glória a Deus. Nós vamos passar um vídeo aí agora, tá bom? Preste atenção, que vai ser bênção, amém? Amor, tava orando aqui pelo Acan. Sim. E Deus me falou algo muito forte no meu coração sobre Samuel. Que fala sobre a história de Davi. Sim. Amorzinho, de novo essa série, amorzinho. E o que tem a ver, amor? Pois quando me veio assim na mente essa história, eu achei algo assim muito interessante, porque Davi estava cuidando das ovelhas e de repente, né, tendo os irmãos dele, estava para a guerra e tudo, e de repente o pai dele chega para ele e diz assim, Davi, vai tal lugar, levar comida para os seus irmãos e tudo. Pense comigo, amor. Davi estava num lugar e de repente, né, ele é enviado para um lugar onde tem uma guerra e aí todo mundo desafiando o povo de Deus e aí chega um gigante, desafia e de repente Davi chega do nada. Do nada Davi chega num lugar, né, sem pretensão. Não era nem para ele estar lá. Não era nem para ele estar lá. E aí eu fiquei pensando seriamente sobre essa história. Amor, eu tive uma ideia. No lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa.
Pessoal, esse é o nosso acamp, dia 14, 15 e 16 de julho. Nós já abrimos o primeiro lote, custa R$150. Nós já estamos com algumas inscrições feitas e logo, logo vai acabar. O primeiro lote é só 70 vagas, tá bom? Você que é casado, nós também teremos quartos para casados, tá bom? Então nos procure após o culto e nós estaremos aí fazendo sua inscrição ou sua pré-inscrição. Gente, não fique de fora, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Nós entramos em contato com um ministrante, a gente já está aguardando a resposta dele. Quando vocês souberem quem é, além de Jesus, vai ser bênção também. Amém? Glória a Deus. Então, sem mais delongas, eu sou o Fábio da Lidiane. Nós lideramos a Aliança Jovem e os adolescentes também daqui da igreja. E eu quero aqui pedir você essa noite, que fique bastante atento a essa ministração, naquilo que Deus falou comigo durante esses dias. Antes mesmo da Andressa lançar o convite, eu já havia estudando sobre maturidade. Foi algo que Deus colocou no nosso coração no início do ano. A gente até fez uma reunião com relação a isso e Deus confirmou no coração da Andressa e entregou toda a administração para ela. E eu creio que Deus vai falar profundamente conosco, assim como Deus falou comigo. Amém? Então, abra a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Vai encontrando e vai dizendo amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 44 até o 45. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, viu CCC1 e CCC2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai, que está nos céus. Pois que ele faz raiar o seu sol sobre os maus, oh Jesus, e bons, e derrama chuva sobre o justo e injusto. Quando eu estava lendo essa passagem, algo me chamou muito a atenção, porque em algumas versões falam outras coisas. Mas algo que me chamou a atenção é que nessa passagem Deus nos dá algumas ordens. Deus fala para nós amarmos os nossos inimigos. Amém? Deus fala para nós orarmos por aquelas pessoas que nos perseguem. Amém? Mas uma coisa que eu pergunto para você essa noite, é fácil isso? Seja sincero. É fácil? Não é fácil. Isso não é fácil. Orar por uma pessoa que é o nosso inimigo. Orar por uma pessoa que nos persegue, cara, isso é difícil. Mas eu não quero parar por aí. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. E o mais interessante, que o versículo 45 diz assim: para que vocês venham a ser filho de seu Pai que estás no céu. É claro isso aqui. Amar o teu próximo. Orar por aqueles que te perseguem. E a Bíblia deixa bem claro que você será filho de Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8. Vou botar mais perto aqui que eu estou sem óculos. Diz assim a palavra de Deus. Lembrem, Mateus 5,
fala que para nós sermos filhos, nós precisamos amar o nosso próximo, orar por aqueles que nos perseguem. Amém? Romanos 8:15 diz assim: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filho de Deus. Se o texto está falando, e Mateus fala que nós temos que amar o nosso próximo, orar por aqueles que nos perseguem, e chegamos a um texto, e o outro texto deixa bem claro, que para sermos filho de Deus, nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus. E aí é onde eu entro aqui em uma grande confusão. E aí é onde eu entro agora e fico pensando, mas como assim? Se um texto fala que para eu ser filho eu tenho que amar o próximo, orar por aqueles que me perseguem, e imediatamente um outro texto ele fala que para eu ser filho, basta eu receber o Espírito Santo. E aí é onde eu quero exatamente entrar aqui com você em uma situação onde Deus falou bastante comigo. E o que é mais interessante nesse texto de Romanos é que Paulo afirma mais lá na frente. Paulo afirma mais lá na frente. Com todas as letras ele fala que não é pela obra, mas pela graça que você é considerado filho de Deus. E o próprio Jesus, lá em João 3, vai dizer que para nós sermos filhos, nós precisamos nascer de novo. Sabe, é umas coisas que a gente precisa. Só um minutinho, gente. Que a gente precisa realmente entender o que isso quer falar. Fábio, eu ainda não consegui entender o que é que tem a ver isso com maturidade. Fábio, eu ainda não consegui entender o que é que tem a ver um versículo que nós temos que amar o próximo, o outro versículo que para isso nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus, e outro versículo que fala que nós precisamos nascer de novo. Mas aí é onde eu quero chegar. E foi aí onde eu fui estudar um pouco, assistir algumas ministrações, ver algumas coisas para saber direitinho sobre tudo isso. Sabe o que eu encontrei? Algo muito interessante e forte. Lá no versículo de Romanos 8, a mesma expressão de filho não é a mesma expressão que é usada em Mateus. São as palavras filhos iguais. As palavras são iguais, mas a expressão na qual está sendo colocada não é. Por quê? Porque lá em Romanos, a palavra filho significa tecno. A palavra filho em Romanos significa tecno. E o que é tecno? Técnico, o significado de tecno é criança. O significado de técnico é criança. Um filhinho, bebê, que recebe o Espírito Santo de Deus. Cara, e quando eu fui tentar entender todo esse contexto, eu fiquei, cara, que negócio louco. Que negócio massa. Que negócio interessante. Por quê? Porque quando nós somos crianças, algumas coisas precisam ser mudadas. Escuta o que eu vou falar para você. Toda criança, ela tem direito de tudo que é do pai, sim ou não? Sim ou não? Mas o pai, ele só entrega algo para essa criança a partir de quantos anos? De 18. Fábio, mas nesse culto de hoje tem tanto adolescente que ainda não tem 18. Tem tanto adolescente que ainda não completou 18 anos. E como eu posso fazer isso? Eu vou explicar para você. Se você pegar uma árvore
e plantar ela em um determinado lugar, ela vai dar fruto imediatamente? Não. Ela vai fazer o quê? Ela vai crescer, 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 até dar fruto. E esse fruto, ele é verde ou maduro no início? Verde. Mas ele vai fazer o quê? Amadurecer. Agora, para essa árvore crescer, existiu algo. Existiu algo para essa árvore. Existiu um cuidado. Existiu uma situação onde todos os dias, eu tive que fazer algo para essa árvore crescer. Eu tive um cuidado, eu tive isso. E a mesma coisa é criança. Você começa a ser preparado para algo. Você começa a ser preparado para algo muito maior que Deus tem para você. E aí é onde eu quero chegar aqui nesse momento. Aí é onde eu quero entrar aqui. Por quê? Porque essa criança, imediatamente ela vai ser tratada por uma situação de seus pais. Ela vai ser tratada por um objetivo, para que quando ela amadurecer, ela cresça. Sabe o que me chamou a atenção quando eu estava pensando nisso? É que quando nós somos crianças, nós somos preparados para dar fruto, sim ou não? Aquele fruto que cai da árvore, quando ele cai no chão, ele vai gerar o quê? Outra árvore. Sabe? Eu tive estudando sobre essa ministração, alguns dias atrás, antes da Andressa falar comigo. E eu entrei em um conflito muito grande com esses dois versículos, dois livros da Bíblia. Porque era algo que não batia as informações na qual a gente estava lendo. Era algo que não batia as informações. E eu fui pesquisar, eu fui estudar e vendo alguns caras falando. E eu disse, cara, que negócio doido. Quando eu vim entender o que significava filho no livro em Mateus. Quando eu vim entender o que significa filhos, quando lá em Mateus está escrito filhos. Orai, amai, sabe? E Deus não diz para você fazer isso com uma pessoa na qual você já vive junto. Deus fala para você amar quem? Os seus inimigos. Sabe por que Deus fala isso? Porque isso é difícil. Mas se nós observarmos um pouco o tamanho da grandeza que é isso e a importância que é isso, gente, em Mateus capítulo 5, aquela palavrazinha filho significa ruiós. Sabe o que significa ruiós? Filhos maduros de Deus. Em Romanos, filhos, criança, bebê, para ter um crescimento, para chegar até Mateus e amar o próximo e se tornar um filho maduro em Deus. Sabe? Se você quer nascer de novo como filho de Deus, isso é claro. Basta você clamar pedindo o Espírito Santo, porque o Espírito que habita em nós clama Abba Pai. E sabe o que me chamou a atenção? Você sabe o que significa Abba Pai? Paizinho, papai. E quem é que nos chama de papai, Fagner? É o nosso filhinho. Quem é que nos chama de pai? É só filhinho. É os nossos filhinhos. Por quê? Porque eles são tecno. E não tem como ser tecno, filho maduro. Tem que ser ruiós. Tem que ser ruiós.
Sabe, eu estava meditando nessa palavra hoje, e Deus falou algo muito forte no meu coração. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E Deus falava muito forte no meu coração assim: nós precisamos de uma geração que saia de criança para filhos maduros. Nós precisamos de uma geração que saia de filhinhos, de crianças, de meninos, para filhos maduros. E eu faço uma pergunta para você: até quando nós vamos chegar em um culto, ouvir um louvor, ouvir uma palavra e nada vai mudar? Até quando nós iremos chegar em lugares aonde nós podemos ser homens, nós podemos ser filhos maduros e não vamos fazer isso? Nós precisamos ter uma mudança urgentemente, de criança para filho maduro. E eu, doido nessa ministração, minha esposa disse assim: meu filho, como é que tu tá? Eu disse: nervoso. Muito nervoso. E ela disse: e aí? Hoje nós fizemos tudo de manhã. Eu disse: minha filha, nós vamos fazer tudo de manhã. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Porque à tarde eu quero livre. Porque eu quero escutar a voz do Senhor. Quero escutar a voz do Senhor. Cara, e uma coisa que eu aprendi: nós precisamos sair dessa plantinha que iniciou ali para um galho que dá fruto. Nós precisamos sair disso. Fábio, mas quando é que isso pode acontecer? Quando é que eu entendo que isso vai acontecer? Deixa eu te falar uma coisa. Se você veio aqui essa noite para achar que vai permanecer no mesmo lugar ou no mesmo patamar, eu quero dizer uma coisa para você: você só permanece se quiser, porque a Bíblia ela é bem clara. Aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. E aí eu pergunto para você: Ele se faz presente para quê? Para que Ele se faz presente? Porque a única coisa que Deus quer é que nós nos tornamos filhos maduros em Deus. Filho maduro. Nós precisamos crescer, galera. Nós precisamos avançar. E filhos maduros em Deus, ele precisa ter uma transição muito rápida. Ele precisa ter uma transição muito rápida. Sabe por quê? Porque talvez aquela pessoa poderia estar sentada nessas cadeiras. Porque talvez aquele vizinho seu poderia estar sentado hoje aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa você me responder. Quantas pessoas você convidou para vir ao culto hoje? Quantas vezes você dobrou o joelho hoje e orou ao Senhor? Quantas? Quantas vezes hoje você... Gente, eu estou só rindo aqui porque as meninas dizem que eu não fico quieto para tirar foto. E aí ela disse: gente, é uma dificuldade tirar foto do Fábio porque ele fica andando, mas eu não aguento, gente. Aí eu vi a menina bem que tirando a foto aqui, eu disse: eu vou ficar parado, bem aqui falando um pouquinho. Gente, mas é algo assim, é espontâneo, porque eu não consigo ficar quieto. Mas então, quantas pessoas hoje você falou de Jesus? Talvez a única coisa que você chegou hoje aqui foi dizendo assim: eu quero ouvir Deus. Eu quero ouvir Deus. Estou errado, Fábio? Não, você não está errado de jeito nenhum. Mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar essa história.
Chega de mimimi, chega de disse-me-disse, chega de falar mal de A ou de B, chega de ficar falando o que está acontecendo ou não, chega disso. É hora de nós transicionarmos criança para adulto, e quando nós fazemos isso, Deus é glorificado para a honra e a glória do nome de Jesus. Gente, nós precisamos tirar essa mentalidade, nós precisamos mudar isso, nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Nós precisamos fazer isso. Cara, nós precisamos ter uma convicção em Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8. Deixa eu ler aqui para você. Romanos 8:13 diz assim: pois se vocês viveram de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, são ruiós, são filhos maduros em Deus. Nós precisamos mudar. Porque se nós vivermos, como aqui está bem claro, se nós sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, nós iremos vencer a nossa carne. Nós precisamos mortificar a nossa carne. E para isso, dói. Eu quero continuar lendo com vocês Romanos 8:15. Diz assim, foi o que nós lemos há um pouco atrás, só que eu vou ler um pouquinho mais. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para normalmente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual somos chamados Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos de sua glória. Aleluia! Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza, escute isso, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? O Criador está sofrendo, a criatura está sofrendo. Nós precisamos manifestar os filhos maduros de Deus nessa geração. Nós precisamos fazer isso. Deixa eu falar uma coisa para você, galera. A sua escola precisa que você manifeste a pessoa ou o filho maduro que você é. Imperatriz precisa que você manifeste o filho maduro que você é. Na faculdade precisa que você manifeste o filho maduro que você é. Cara, isso é claro demais. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Cara, o que eu entendo disso aqui é muito forte, porque é uma tristeza, cara. Quando eu olho para um versículo desse e passa na minha mente o sofrimento que Deus está nesse momento. O sofrimento que Deus está nesse momento. Ah, Fábio, mas Deus é Deus, Deus não sofre. Meu irmão. Oh, Jesus. Sabe? Os tecnos, as crianças, eles são herdeiros de tudo, mais de tudo.
Quero contar uma história de um cara. E a história do cara, ele disse que esse cara, ele falava que tudo ele pedia para o pai. Ele queria fazer um curso, ele foi lá, pai, eu não tenho dinheiro e tal. Foi lá, pedia para o pai, não, meu filho, quanto é, vai lá, bancava. Chegava outra hora, pai, eu quero fazer isso, vai lá, bancava. E esse cara fala que ele casou. E depois de casado, ele continuou pedindo. Pai, eu não tenho dinheiro, não tenho. O pai pagou tudo, o casamento, deu um apartamento que tinha para ele morar. Ele foi morar, tudo ele pedia. E esse cara, ele disse que foi numa conferência. Ele organizou uma conferência muito grande. Essa conferência, ele cita lá que tinha 3.000 pessoas. E nessa conferência, ele coloca uma biblioteca, uma exposição de livros. E o pai desse cara chega para ele e diz assim: fulano, por que ali não tem os nossos livros? E ele disse que imediatamente caiu a ficha. Ele disse que imediatamente caiu a ficha. Imediatamente. Por quê? Porque ele vivia pedindo tudo para o pai. Tudo. Mas ele nunca sabia o que o pai queria. Sabe? E muitas das vezes nós estamos assim. Pedindo para Deus. Deus me abençoa nisso. Deus me abençoa naquilo. Deus faz isso. Deus faz aquilo. Mas nós nunca paramos para perguntar: o que o Senhor quer? Nós nunca paramos para fazer uma oração de dizer assim: Jesus, o que é que o Senhor quer? Porque nós achamos e temos essa mentalidade que Deus é Deus e é Deus sim, mas nós achamos a mentalidade que só Deus tem que fazer as coisas. Abra sua Bíblia, vamos lá em Salmo 116. Salmo 116. Não precisa você abrir não, eu vou ler aqui para você rapidinho, só para que você entenda algo muito show, que foi show demais. 116 diz assim, ó. Isso é Davi, dizendo assim, ó: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Escute. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Isso é Davi falando com Deus. Escute. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Foi abatido, mas Ele me livrou. Versículo 7. Volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Versículo 8. Porque tu livraste a minha alma da morte. Sabe, sempre, presta atenção. Livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Versículo 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Versículo 10. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Versículo 11, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Versículo 12, esse é o chave. Que direi ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. Davi passa 11 versículos dizendo: eu chorei, dizendo eu fiz isso, dizendo eu estava assim, eu fiz isso, eu estava aquilo, eu estava lá. Mas no versículo 12, ele olha para o céu e diz: que direi eu, Senhor? Ele olha para o céu e diz: que direi eu, Senhor? Ele diz assim: Senhor, o que eu posso fazer para ti? O que eu posso fazer para ti? Ele diz aqui muito claro, muito claro, muito claro. Chegou a sua vez de fazer a diferença. Chegou a sua vez de sair do menino e ir para o filho maduro.
Chegou a sua vez. Chegou a sua vez de fazer isso. Eita Jesus. O que nós temos dado para o Senhor? E eu confesso para vocês que depois desse estudo que eu fiz, eu comecei a mudar as minhas orações. Eu comecei a fazer as coisas diferentes. Eu comecei a pedir, a dizer: Jesus, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer que eu faça? Sabe por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque às vezes nós temos medo daquilo que nós já sabemos que vai acontecer. Daquilo que nós já sabemos que é certo que vai acontecer. E às vezes nós dizemos assim: se eu disser isso, eu sei que eu vou pagar por algo. Se eu disser isso, eu sei que eu vou, meu Deus do céu, Jesus. Porque você sabe que se nós pedirmos, Ele manda. Ele é fiel e justo para cumprir. Mas o que é ser um filho maduro? O que é ser um filho maduro? Primeiro, ser um filho maduro é andar em santidade através do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é andar em santidade? É representar Deus. Às vezes nós falamos algumas coisas e achamos que representar Deus é: sai em nome de Jesus, né? Às vezes nós estamos andando em algum lugar, acontece algo em nome de Jesus, uou! E a gente custa entender algumas coisas. Representar, como é que eu vou explicar para vocês? Vou fazer uma analogia aqui para vocês. Representar, vou usar o nome do Boy Júnior. O pastor chega para o Boy Júnior e diz assim: Boy, aconteceu um imprevisto, eu não vou poder ministrar em igreja tal. Você pode ir lá me representar? Então o boy vai em nome do pastor. Vocês estão entendendo? Conseguindo entender? Ele vai representar o pastor, então ele vai em nome do pastor. Ele não vai chegar lá e dizer assim: sai em nome do pastor Lucas. Ele vai dizer isso? Ele não vai. É barroada grande. Então isso é representar. Então nós precisamos entender, quando nós usamos em nome do Senhor Jesus, você está dizendo assim: Jesus, quem é o representante de Deus? Jesus, sim ou não? E o que Jesus fez? Veio representar Deus aqui na terra, sim ou não? E quem é o representante de Jesus? A igreja, é nós. E a pergunta que eu deixo para você essa noite: pergunta number 1, é assim em inglês? É, filho? É? Pergunta number 1, é assim, amor? É? Number 1, number 1. Acho que é isso aí. Então, perguntinha 1. Você tem representado Jesus? Você tem andado nos lugares em nome de Jesus? O que você tem feito? O que você tem feito? Galera, eu tenho vivido com a minha esposa algo assim muito extraordinário em Deus. Claro que algumas vezes a gente quer retroceder, algumas vezes a gente quer desistir, mas nós temos vivido algo muito forte em Deus. Alguns tempos atrás, eu acho que foi o tempo que nós fomos mais machucados, eu e minha esposa. O tempo que nós fomos mais pisados, o tempo que nós fomos mais
mas machucados mesmo. Machucado mesmo. E eu lembro que eu cheguei para minha esposa, a gente estava orando. E eu no quarto, pedindo para que Deus trouxesse alguma revelação sobre essa situação. Deus falou muito forte no meu coração, disse assim: eu quero que vocês se calem por um tempo. Se calem, definitivamente se calem. E eu gosto muito de falar. Minha esposa então nem se fala. E aí como é que a gente vai se calar, moço? Deus pediu para a gente se calar, ficar calado, quieto, quietinho. Os pastores até estranharam uma vez, perguntou para nós porque estava acontecendo alguma coisa, né? A gente está, nós estamos calados. E a gente se calou, a gente passou um tempo calado, quieto, só ouvindo e tal. A gente começava a ouvir algumas coisas, ouvir outras. E minha esposa, calado, quietinho, só ouvindo. Deus. Eu lembro que foi o tempo que nós tivemos mais experiências com Deus. Foi um tempo onde Deus nos levou a um nível que nós nunca pensávamos que fôssemos. Gente, vocês não conhecem a nossa história. Vocês veem uma Lidiane aqui assim, gente, que sofreu. Mas nós sempre representamos o nome de Jesus. Sempre. Eu lembro que quando nós morávamos no Amarante, eu trabalhava em Imperatriz, ela morando lá. E eu saía daqui, trabalhava em um material de construção, vendedor de material de construção. E eu saía daqui, eu pegava minha motinha, uma pretinha que eu tenho, aquela que eu venho direto aqui para a igreja. Parecia que ela já conhecia o caminho, que se eu deixasse ela sozinha, ela me levava. Mas eu ia num cacete de carreira para me chegar em casa. E eu chegava em casa 3 horas da tarde. Almoçava. Quando eu terminava o almoço, eu ia para a igreja ensaiar com os meninos. E terminava o ensaio, eu voltava do ensaio 5h30. Quando terminava o ensaio 5h30, nós voltávamos para a igreja. E quando nós chegávamos na igreja, terminava o culto, a gente ficava conversando. E eu voltava para casa. Como é que você conseguiam? Não sei. Só Jesus. Mas nós nunca deixamos de representar Jesus. Nós éramos sempre o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Na época o pastor lá estava sem líder de jovem e a gente estava sendo severino lá, ajudando o pastor. Então foi uma época onde nós crescemos muito também. Mas o que eu quero dizer com isso? É porque às vezes, para representar Jesus, não precisa ser só em uma escola. Quem é pai aqui, levanta a mão. Pai. Quem tem criança aqui, adolescente? Só eu não adoro, né, boy? Vou deixar a pergunta para depois. Vou fazer isso agora não. Mas não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. E às vezes nós representamos Jesus e achamos que representar Jesus é só fora de casa ou fora dessas 4 paredes. Porque quem nos conhece, quem me conhece é minha esposa, ela sabe. Quem conhece os meus filhos sou eu. Talvez chegue aqui todo mundo, uau, meu filho, minha filha, chega todo mundo aqui e tal, é benção e tal. Mas ninguém sabe quando está dentro da nossa casa. Quando está lá dentro, ninguém sabe. Por quê? Porque é muito fácil nós representarmos Jesus aqui dentro. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É isso que a palavra fala. Ou seja, ela quer dizer o quê? Que temos que sair daqui e saber quem somos lá fora. Nós temos que fazer isso, gente. O Criador está sofrendo. O Criador está chorando, querendo filhos maduros. Querendo filhos maduros. A única coisa que Ele quer
é que os problemas dele sejam os nossos problemas. Fábio, tu é doido de falar um negócio desse? Não. É isso que ele quer. Ele vai deixar de me abençoar porque eu peço? Não. Porque ele é Deus. Mas o coração dele vai se alegrar tanto quando nós dissermos: Jesus, deixa nós fazermos parte do seu problema. Isso é ser filho maduro. Isso é ser filho maduro. Represente, seja essa representação ou essa representatividade de Deus aqui na terra. Saia desse nível. Saia desse nível raso. Vá para um nível muito mais alto. Voa. Sai daqui, voa, vai, sabe, sai disso que todo ano entra ano, passa ano, vai ano e nós continuamos as mesmas coisas. Gente, eu estou até com medo, estou vendo todo mundo calado. Está fluindo. Está entendendo, Mateus? Não, se tu disse, então tem mais ninguém não. É melhorzinho que está tendo, Mateus. Nós precisamos sair disso, gente. Nós precisamos sair disso. Nós precisamos sair disso. Você não precisa de uma ministração dessa para entender isso. Você não precisa de alguém profetizando no teu ouvido. Ei, você e tal, Deus. Não! Você já sabe o que tem que fazer. Deus não disse assim, ó, a partir do momento que você me aceitar, você vai sentar numa cadeira e ponto final. Deus não disse isso. Eu tenho aí 20, uns quebradão aí de cristão, mas de crente mesmo, crente, tem? Crente mesmo eu devo ter uns 8 anos, 9, 10 anos de crente, que eu realmente conheci Jesus. Mas quando eu conheci Jesus, eu não larguei mais dele. E eu falei para o Senhor um dia: Senhor, se eu chegar numa igreja para ficar sendo um crente de banco, me tira dessa igreja e me leva para outro lugar. Porque eu não nasci para ser crente de banco. Eu nasci para servir na tua obra, para crescer na tua obra, para frutificar na tua obra. Meu irmão, e você não é diferente. Eu não sou melhor do que você. Não sou. A única coisa que nós precisamos entender é que se nós dissermos: Jesus, qual é o teu problema? Eu quero fazer parte disso. Você vai entender, meu irmão, aí você vai entender o negócio. Aí você vai entender o mistério. Então saia desse nível de tecno para ruios, porque esses são filhos maduros em Deus. Amém? Segundo, nós precisamos compartilhar o sofrimento de Deus. Versículo 20 de Romanos diz: me ajuda, computador. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. Lembre, escute o que eu vou falar para você. Porque sabemos que toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como esperará? Mas se esperarmos o
que não vemos, com paciência e esperança. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. Se coloque de pé essa noite. Sabe o que é mais interessante, gente? Essa ministração ela foi tão... me mexeu muito comigo, que eu não finalizei ela. Você sabia? Não finalizei ela. Sabe por que eu não finalizei ela? Porque eu quero continuar a fazer parte dos problemas de Jesus, para que essa história continue. Eu quero olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, eu quero continuar essa história até a volta de Jesus. Talvez você entrou aqui realmente como uma criança, como um bebezinho que clama: Abba, pai, paizinho, meu papai. Sim, talvez você entrou e isso não é errado. Isso não é errado. Mas nós precisamos transicionar. Nós precisamos ser essa árvore que ela vai crescendo, crescendo em maturidade, maturidade, maturidade. E essa árvore ela vai gerar fruto. E nós seremos filhinhos maduros em Deus. Oh, Jesus. Sabe? A única coisa que eu peço ao Senhor hoje é que nós possamos sair daqui entendendo que nós precisamos crescer como filhos maduros em Deus. E filhos maduros em Deus, como diz lá em Mateus 5, ore pelo seu inimigo. Ame, 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 ame aqueles que te perseguem. Ame. Meu Deus. Meu Deus. Nós precisamos avançar, galera. Esse é um tempo onde não há mais essa questão de ficar sempre adiando as coisas, sempre mudando as coisas. Todos nós que estamos aqui, nós temos um chamado. Todos nós que estamos aqui, nós temos um talento. Todos nós que estamos aqui, nós temos algo para oferecer a Deus. Mas nós estamos parados no tempo. Nós estamos dizendo não ao sofrimento de Jesus. Nós estamos dizendo não à criatura. Nós estamos dizendo não àquele que nos criou. Nós estamos dizendo não à pessoa em Deus que nos fez estarmos aqui hoje. E talvez todos os dias é uma coisa diferente. E talvez todos os dias acontece uma coisa diferente. Porque ainda nós permanecemos nos lugares que nós começamos. Porque nós permanecemos no lugar onde nós colocamos os nossos pés e não queremos sair de lá. Sabe uma coisa que eu quero dizer para você hoje? Eu falo isso sempre para minha esposa. Eu falo assim: amor, quando Deus chama alguém para algo e essa pessoa não vai, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Ligeiro. E aí nós perdemos uma oportunidade. No outro ano, Deus chega e diz assim:
É David, né? Sabe, o Senhor chega assim, é David. Cara, eu estou te chamando aqui para algo. Aí o David olha assim, você não, quer não. Quer não. Moço, mas é o Senhor que está te colocando. Não, quero não. Aí daqui 2, 3 dias, aí o David olha, tem outro rapaz no lugar dele. Aí o David olha para ele e diz assim, caraca, meu, eu podia estar lá. Dando um exemplo, viu, irmão? Se não aconteceu com o David, não, nem vai acontecer em nome de Jesus. Você vai aceitar as coisas do Senhor em nome de Jesus. Mas acontecem essas coisas. Por quê? Porque nós dizemos não. E vai passando o tempo. Eu sou cristão há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Eu tenho 8 anos de cristão e foi de 8 anos que eu comecei a conhecer Jesus e comecei a caminhar. Olha o tanto de tempo que eu perdi. Eu estou igual o Lucinho lá daquela outra igreja. Um velho cuidando de jovem. Glória a Deus por isso. Mas chegou o tempo. E chega o tempo para todos. Todos. Sem exceções. Chega o tempo para todos. Todos. Mas aí é nós que vamos decidir se nós queremos continuar criança ou se nós queremos continuar filhos maduros em Deus. Somos nós. Feche seus olhos. Eu quero orar por você essa noite. Pode aumentar o pad, por favor, Kevin. Pode aumentar mais, por favor. Pode apagar as luzes também. Você pode começar a fazer essa mudança agora. Você sabe por que essa série é checkmate? Esse é o meu entendimento, é da Andressa e Andressa. É porque para você avançar, uma pedra dessa tem que sair do lugar. Você precisa se movimentar. Você vai movimentando. E quando chega na frente do diabo, você olha para ele e diz: checkmate, diabo. Checkmate. Jesus. Garamamaçu. Senhor, nós queremos sair daqui essa noite. Deixarmos de sermos criança. E saímos daqui essa noite como filhos maduros em Deus. Com uma maturidade aonde ninguém conheceu e vai conhecer agora. Aonde nunca avançamos e vamos avançar agora. A nossa maturidade vai dizer sim para o Senhor. A nossa maturidade vai transicionar, vai mudar uma mente. A nossa maturidade vai mudar, Jesus. Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite, sobre cada pessoa que aqui está, Jesus, que até esses dias tem tido uma mente ou uma mentalidade de uma criança, de um bebezinho, ou de um técnico. Eu peço que essa mentalidade ela comece a ser amadurecida, ela começa a ser transformada, ela começa a ser poldada, ela começa a ser moldada, ela começa a ser feita algo diferente, para que essa mentalidade torne uma mentalidade de filhos maduros em Deus. Gera em nós essa maturidade, Jesus. E tudo aquilo que o Senhor pensa, começa a fazer o que nós pensamos também. E todos os choros do Senhor começam a ser o nosso choro também.
Começa a ser, Jesus. Começa a fazer, Jesus. Filhos maduros nesse lugar, filhos maduros, mente mudada, filhos maduros nesse lugar. Filhos maduros nesse lugar, nós declaramos filhos maduros nesse lugar. Filhos maduros em Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Filhos maduros em Deus nesse lugar. Nós te louvamos, Jesus. Nós queremos te apresentar esse culto e te agradecer por mais esse culto, Deus. Pai, obrigado, Senhor, por nos ensinar a sairmos de uma situação para outra, de um nível para outro. E nós queremos te agradecer por essa noite. Pai, nós queremos encerrar esse culto. Nós queremos encerrar esse culto entregando ele nas tuas mãos. E assim como o Senhor nos fez chegar até aqui, nos leva para as nossas casas agora. Nos leva para os nossos lares agora. Nos guardando, nos livrando. Meu Deus, nós te pedimos o Senhor, que haja uma proteção sobre as nossas vidas. Acampa, Senhor, anjo ao nosso redor até o trajeto das nossas casas. Obrigado por cada um que aqui veio, Jesus. Obrigado por cada um que aqui veio. E em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero fazer um convite essa noite. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, te convidar a vir aqui à frente essa noite. Fábio, eu estou com vergonha, eu não quero ir aí à frente. Tá bom, depois do culto você nos procura, a gente vai estar orando também. Mas lembre, nós precisamos sair de menino para filho maduro. Amém? Deus abençoe, Deus os guarde. Que o Senhor os leve para as suas casas em paz, em nome do Senhor Jesus, protegendo. Acredito que tem algo ali para vocês, né? Ao terminar o culto, faça essa comunhão, fique à